A Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 8, a Bíblia descreve: se quem toca a corneta não der um som bem claro, quem se preparará para a batalha? Advertência essa do apóstolo Paulo. Em outras versões declara que se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a guerra? Ou seja, não basta simplesmente ter a trombeta, ter a corneta, mas é preciso saber tocar. Não basta você ter um violão e não saber tocar com precisão. Ninguém saberá qual é o hino que você está tocando. Não basta você ter um piano e não saber tocar aquele piano. Ninguém saberá qual é a canção que você está dedilhando sobre aquele piano. Paulo está dizendo que não basta ter a trombeta se não souber tocar ou manusear a trombeta da maneira certa. O povo, o exército, não se preparará para a guerra ou para a batalha se a trombeta não der um som bem claro, não der um som que aqueles que ao ouvir possa se prontificar e se preparar para enfrentar aquilo que virá. E Paulo está advertindo que se o tocador, aquele que está com a incumbência de ser o porta-voz, de anunciar que algo vai acontecer, se aquele que está à frente daquela trombeta não tocar de maneira clara, o povo ou o exército não vai se preparar para enfrentar ou para fazer aquilo que deve ser feito. Por quê? Porque é uma responsabilidade sobre os ombros do tocador da trombeta. Há uma responsabilidade de não só ter a trombeta, mas de saber manusear a trombeta. E Paulo está advertindo isso. E eu quero trazer para os nossos dias. Hoje, os pregadores, os pastores, os líderes de denominações, aqueles que estão à frente de um povo, eles são os atalaias de Deus. Eles são aqueles que têm a trombeta para preparar o povo para a volta de Jesus Cristo. Há uma responsabilidade que pesa sobre os ombros dos líderes, daqueles que estão conduzindo a igreja do Senhor nesta terra. Há uma responsabilidade de você, pastor, de você, líder, sobre a tua igreja ou sobre a tua membresia, de tocar a trombeta de maneira que prepare o teu povo, prepare a tua cidade, prepare o teu bairro, prepare a tua nação para a volta do Senhor. Nós, pregadores,
nós atalaias temos a incumbência de ser porta-voz, de trocar a trombeta de Deus nessa terra. Trombeta esta que é a palavra do Senhor. Palavra esta que, segundo a Bíblia, no livro de Mateus, os céus e a terra vão passar, mas essas palavras não vão passar. Palavras essas que no livro de Jeremias, no capítulo 1, o Senhor fala para Jeremias que viste bem porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Palavra essa que no livro de Isaías 55 diz que o Senhor vela para cumprir a tua palavra, como diz em Jeremias. O Senhor fala em Isaías 55 que a palavra do Senhor não volta vazia, mas antes ela faz aquilo que lhe apraz. Palavra essa que no livro de Hebreus, salvo engano, capítulo 4, fala que a palavra do Senhor é mais penetrante do que a espada de dois gumes e penetra até a divisão das juntas e medula e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra do Senhor, ela é uma trombeta. Trombeta essa que rompeu gerações e chegou até nós. Palavra essa que veio através de discípulos de Jesus, que ele havia escolhido e ele havia ordenado, dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho, fazendo discípulos de todas as nações. Os discípulos, os apóstolos, os profetas foram trombetas de Deus para que a verdadeira palavra chegasse até nós, a qual no livro do Judas vai dizer, no livro de Judas, que nós devemos permanecer na doutrina dos apóstolos, ou seja, permanecer nesta palavra verdadeira, palavra essa infalível e imutável, irrevogável, insubstituível, que é a palavra do Senhor. E essa responsabilidade pesa sobre os ombros daqueles que estão levando a palavra do Senhor. E é triste olharmos para uma geração de crentes que tem vivido as suas vidas, e muitos piores do que mundanos, porque Paulo vai dizer à igreja de Coríntio que a igreja de Coríntios estava se portando de uma maneira tão feia que havia imoralidades pior do que havia no meio dos pagãos. E há muitas igrejas e crentes que se comportam e vivem e conduzem a tua vida de maneiras que são piores do que pessoas que não conhecem, não professam a sua fé em Jesus Cristo. E nós vemos a cada dia pessoas e crentes se preparando menos para a volta de Jesus e vivendo as suas vidas de uma maneira como as virgens loucas, vivendo sem uma reserva, sem viver uma vida de santidade, esperando o noivo. Por quê? Porque tem muitos pastores, há muitas igrejas, há muitos pregadores que estão pregando e tocando a trombeta com um sono incerto. E o povo não tem se preparado, porque o som que tem sido tocado, o som que tem sido ecoado pela boca desses tais, são um som que não é um som de trombeta verdadeira, que faz o povo se preparar. São muito poucos os pregadores que têm pregado e que têm tocado a trombeta certa nessa terra. E os que tais pregação têm pregado e tocado a trombeta da maneira certa, têm sido perseguidos por aqueles que têm comichões nos ouvidos, por aqueles que querem viver um evangelho de porta aberta, de porta larga, sem renúncia, sem viver uma vida em santidade. Porque a mesma pessoa que louva na igreja,
no culto de domingo é a mesma pessoa que está lá na rua, no dia seguinte vivendo a tua vida, sendo objeto de cobiça pelas roupas e vestimentas que vestem, e não se prepara para a vinda do noivo, porque o som que tem ecoado da sua liderança é um som incerto que não produz na vida da tal pessoa um despertar de se locomover, de se deslocar, de se endireitar as veredas para a volta do seu noivo. A noiva tem que estar adornada. O noivo, quando vai casar com a noiva não está vestida e postada de maneira leviana. Ela está vestida para receber o noivo. E a noiva do Senhor não é igreja, não é placa de igreja. Jesus não vai vir casar com uma noiva placa, não vai vir casar com uma noiva quatro paredes, com cadeiras. Jesus vai vir casar com você que me ouve nessa hora, seja homem ou mulher, é com você que Jesus vai casar. E Jesus não vai vir buscar uma noiva que está preparando simplesmente na alma e no espírito, mas vive na sua carne uma vida leviana, com roupas com que não condiz com a maneira de se postar e de se viver uma vida digna e santa e reta diante do Senhor. Mas as mesmas pessoas estão sendo objeto muitas das vezes de cobiça, de desejos. Quantas pessoas que muitas das vezes vão para um culto e dentro deste culto muitas das vezes elas têm que desviar o olhar, porque as pessoas que estão dirigindo o louvor estão tão sensuais, estão tão profanadas, que geram objeto de cobiça dentro da casa do Senhor. O que nós precisamos é de pessoas como João Batista, que troque a trombeta de maneira correta, de pessoas como Elias, que toca a trombeta de maneira correta, de pessoas como o apóstolo Paulo, que toca a trombeta de maneira correta, de pessoas como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tocava a trombeta de maneira correta. Talvez você que ouve está participando, talvez você que me ouve está vivendo em denominações que aos seus olhos está te levando para o céu, mas já está te levando para o inferno. Jesus certa vez me disse: filho, não é para o mundo, é para mim. E Jesus me fez saber o que ele estava querendo me dizer. Jesus já estava dizendo: filho, tem muitos pastores que estão ganhando almas, mas não são para mim, é para o mundo, porque elas não vão subir. E quantos pastores estão ganhando alma para o inferno sem saber? Alguns sabem, outros não sabem, que estão ganhando almas para o inferno. Conforme conduze a tua igreja, conforme conduze o teu rebanho, fazendo que a sua trombeta seja um som incerto e não prepare, não desperta o teu povo para viver uma vida santa no corpo, na alma e no espírito. E muitos que pensam que vão subir vão ter a triste realidade quando a tua vida acabar aqui na terra, de estar descendo para o fogo eterno, para o tormento eterno, por pouca coisa, por tão pouca coisa, vão passar a eternidade no lago de fogo e enxofre, porque não renunciaram à carne e os seus prazeres e a tua vaidade. Se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Eu quero dizer para você que me ouve, há muitos que não gostam deste tipo de palavra, há muitos que podem discutir, mas eu não estou nessa terra para ser popular, eu não estou nessa terra para agradar a homens. Jesus não me chamou para ser amado,
Jesus me chamou para pregar a palavra. Mesmo que isso custe biquinhos, perseguições, mas o apóstolo Paulo fala para Timóteo: todos aqueles que querem viver piedosamente perto de Cristo sofrerão afronta. Quanto mais piedoso você for em Deus, mais perseguido você será. E eu não estou preocupado se serei amado pelas pessoas, porque na sua geração Elias foi considerado o perturbador. Na sua geração, John Wesley, que hoje todo mundo bate palma e reverencia como grande homem de Deus, na sua geração queriam chutar as suas nádegas para fora da igreja. Jesus não nos chamou e não me chamou para ser amado, não me chamou para ser popular. Jesus não me chamou para ter seguidor. Jesus não me chamou para ter fã-clube. Jesus me chamou para ser um discípulo dele, aquele que segue. E o meu papel é trocar a trombeta do Senhor nessa terra. Que Deus possa falar a cada dia no teu coração. Se desperte, porque Jesus já está voltando. Em nome de Jesus.